O amor é um sentimento capaz de nos fazer enxergar além do que se aparenta, pois só ele ultrapassa os limites impostos pela hipocrisia ou preconceito. Vocês concordam? Ele preferia viver enclausurado no seu castelo no alto da montanha para evitar olhares curiosos do aspecto que as pessoas pensavam que ele possuía. O conde Robert de Belfort era o último descendente de uma dinastia poderosa, porém muito estranha aos olhos dos aldeões da localidade. Naquela época, o desconhecido era sempre encarado como uma maldição, tornando todas as coisas obscuras em demoníacas. E como maldito e demoníaco, o conde Robert era considerado pelos seus aldeões, os quais afirmavam que o senhor deles possuía ligações estreitas com o mal. Desta forma, Robert vivia fechado em seu castelo, preferindo a solidão nas montanhas que os olhares reprovadores e assustados de seus súditos. Os aldeões viviam ao pé da montanha do castelo, evitando ao máximo a subida até a colina. Quando precisavam buscar algum animal que se desgarrasse do rebanho e subisse a montanha, os aldeões preferiam ir de dia, evitando a aproximação do castelo à noite. Todos no lugarejo acreditavam que o conde Robert era um maldito e se aproximar dele poderia trazer a morte. Eles não sabiam como seria esta morte, mas alguns poucos aldeões que prestaram serviço ao conde afirmavam categoricamente que o seu senhor preferia mais a noite do que o dia. Além disso, atestavam que a pele dele era muito clara, bem diferente da pele bronzeada dos camponeses do lugar. Por causa dessas histórias que corriam de boca em boca e não querendo assustar seus súditos, Robert preferia a solidão. Hannah era uma aldeã moradora na vila ao pé da montanha, bonita, sorridente e, acima de tudo, muito feliz. Certa tarde, quando ela foi guardar os cavalos no curral, o seu cavalo preferido pulou a cerca e fugiu em disparada, seguindo o caminho que dava para o alto da montanha. Com a fuga dele, Hannah avisou aos pais que iria subir a montanha para resgatar o seu animal de estimação. Os pais dela ficaram apavorados e pediram para que ela não fosse, pois já era tarde e a noite logo iria chegar. Ela hesitou por um instante, mas o amor pelo seu belo animal foi maior. Desta maneira, resolveu desobedecer às ordens dos pais. Montou em outro cavalo e, partindo em disparada, entrou no caminho que levava ao alto da montanha. Chegou no topo seguindo os rastros do seu animal perdido, porém não viu em lugar algum. Ficou muito preocupada porque já estava escurecendo e precisava voltar imediatamente, pois era sabedora das histórias daquele lugar e, igual a todos os aldeões, tinha medo. De repente, ela ouviu o relinchar de seu cavalo mais adiante. Cavalgou rapidamente em direção do som e, sem perceber um galho de uma árvore, bateu com a cabeça, caindo desmaiada no chão. A cabeça de Hannah doía muito, mas mesmo assim ela tentou se levantar com dificuldade. Colocou as mãos na cama para se apoiar e só depois disso percebeu que não estava mais na mata, mas em um leito. O pavor lhe encheu a alma porque aquele quarto só podia ser no castelo do conde Robert. Tentou mais uma vez se levantar e, ainda fraca, desmaiou mais uma vez. Hannah acordou do desmaio com a voz de uma senhora que, sentada do seu lado na cama, tentava acordá-la a todo custo, dizendo: "Senhorita, desperte! Você precisa se alimentar para reagir e seu corpo ter condições de curar a ferida em sua cabeça." "Ai,
Eu estou sentindo muita dor na minha cabeça, disse Hannah. A senhora respondeu: eu imagino que sim, pois há um corte bem feio aí e você já está neste leito há mais de 24 horas. Precisa se alimentar. Há mais de 24 horas? Meu Deus, meus pais estão preocupados com a minha ausência, falou Hannah. Bem, você não tem condições de sair daqui desse jeito. Terá que se recuperar para sair. O conde Robert não permitirá que saia ferida deste castelo, informou a senhora. Quando Hannah ouviu o nome Conde Robert, o pavor e o medo tomaram conta do seu ser. Implorou desesperadamente à senhora que pedisse ao conde que a permitisse a partida imediata dela. A senhora respondeu que jamais o conde permitiria que ela partisse naquelas condições e se retirou, deixando Hannah cheia de medo de passar mais uma noite naquele lugar. Precisava ter forças para fugir dali. Olhou para a bandeja de comida deixada perto dela e resolveu se alimentar para ter forças para fugir. Alimentou-se e, cansada ainda, enfraquecida, adormeceu. No meio da noite, ainda com os olhos fechados, Hannah sentiu uma presença no quarto. Ficou com medo de abrir os olhos e ver alguma figura apavorante ao seu lado. Resolveu abrir os olhos vagarosamente. Viu um homem que olhava para ela diretamente. Assustada, fechou os olhos novamente e dormiu. Quando os raios de sol entraram pela janela e iluminaram o rosto de Hannah, ela acordou. A senhora, percebendo que ela estava acordada, trouxe-lhe o café da manhã reforçado. Bom dia, menina. Como você está hoje? Perguntou a senhora. Trouxe o seu café e o seu banho já está preparado. Também lhe trouxe roupas limpas, minha... Afinal, qual é o seu nome? Perguntou a senhora. Hannah. Meu nome é Hannah, disse ela. Eu sou Tila, a governanta do castelo, informou-lhe a senhora. Parece que você está se recuperando, enfim, após 4 dias, acrescentou Tila. 4 dias, espantou-se Hannah. Após o banho, Hannah foi levada por Tila para dar um passeio no jardim. Ela ficou encantada pela beleza do lugar, cada flor mais bonita que a outra. Por alguns minutos esqueceu-se do medo de estar ali. Na hora do almoço, Tila a convidou para se sentar à mesa no salão de refeição. Meio contra a vontade, Hannah aceitou, crendo que o conde não apareceria para a refeição, pois era de dia. Lê do engano. Repentinamente, um homem finamente trajado, alto e belo, surgiu por trás de Hannah. Boa tarde, senhorita Hannah. Eu sou o conde Robert de Belfort, disse o misterioso homem. Hannah se arrepiou de cima a baixo, surpreendendo-se pela presença dele no ambiente. Como pode ele estar aqui de dia? Pelo que sempre ouvi falar, o conde só saía à noite, pensou assustada. Ela se encolheu em seu assento sem responder nada ao conde. A refeição foi servida e, após a sobremesa, o conde a convidou para tomar um café na biblioteca. Sem poder rejeitar o convite, aceitou. Entrou em silêncio na biblioteca. O conde lhe indicou uma poltrona na qual se sentou, ainda com muito medo. O conde começou a procurar, descontraído, um livro para ler enquanto Hannah o observava disfarçadamente. Ela notou que ele não tinha um aspecto de monstro, como todos afirmavam. Será que ele se transforma em monstro à noite? Pensou ela. Observou ainda que ele não se assemelhava a um ser diabólico, muito pelo contrário, era um homem bonito e elegante. Notou ainda que o único diferencial era a cor um pouco clara de sua pele e dos olhos. Mas, sem dúvida, aquela figura masculina lhe era muito atraente.
Subitamente ficou envergonhada por prestar atenção nas características atraentes do conde e abaixou o olhar. Sei que a senhorita está com medo de mim, falou o conde, ainda de costas para Hannah. Não a condeno por isso. Histórias terríveis a meu respeito são contadas em cada canto dos vilarejos. Hannah permaneceu em silêncio. O conde, não querendo perturbá-la mais com a presença dele, preparou-se para se retirar. Hannah, percebendo que ele sairia, falou: Eu peço que o senhor me liberte, por favor. Neste momento, o conde virou-se para ela e, com seus olhos azuis claríssimos, conturbados de emoções, lhe respondeu: Já não basta achar que sou um monstro e ainda tem que me julgar como um sequestrador? Você não está presa neste castelo. Está aqui porque perdeu muito sangue e ficou fraca. Tila, a minha governanta, cuidou com muito carinho de você o tempo todo. Ninguém a fez mal neste castelo, senhorita. Ninguém. Dito isto, tomado por uma emoção intensa, saiu. Hannah sentiu que havia exagerado na fala e nos seus pensamentos. É certo de que na aldeia todos contavam histórias macabras sobre o conde, porém, até aquele momento, nada demais havia visto. Ficou curiosa. À noitinha, quando Tila entrou em seu quarto, convidando-a para jantar, Hannah, como quem não quisesse nada, falou: Tila, por que o conde se mantém afastado de todos? O conde não se mantém afastado de todos. É o contrário. Todos se afastam dele. Eu cuido dele desde que nasceu com uma doença comum a todos de sua família. Os olhos deles rejeitam a claridade, sendo menos sofrido viver de noite que de dia. Por este motivo, quando era menino, não brincou no jardim, não cavalgou pela montanha, não foi aos seus vilarejos falar com os aldeões. Como resultado da não exposição ao sol, ficou com a pele um pouco mais clara do que a de vocês, que vivem sob os raios solares. Os seus olhos azuis claríssimos enxergam melhor durante a noite. Por este motivo, prefere mais a noite que o dia. Hannah chegou à sala de refeição quando o conde já estava. Ele abaixou a cabeça triste ao vê-la entrar. O prato de refeição dela foi colocado na outra ponta da mesa. Ela chamou Tila e pediu que perguntasse ao conde se poderia colocar os seus pratos e talheres mais perto dele. O conde a respondeu com um ar zombeteiro, mas de muita tristeza no olhar. A senhorita já perdeu o medo de mim? Faça como achar melhor. Hannah pegou o prato e os talheres, colocou do lado do conde e lhe respondeu: O senhor deixa de ser irônico. E se sentou em uma cadeira próxima a ele. O conde surpreendeu-se pela atitude da moça. Ficou quieto, mas por dentro o seu coração se encheu de alegria. Ele já sentia uma grande afeição por ela, porque durante as noites que ela passou, ora agonizando em febre, ora desmaiada, ele cuidou dela o tempo inteiro. Encantou-se pela beleza jovial da aldeã. Também nunca esteve tão próximo a uma mulher tão bela como Hannah. O jantar transcorreu tranquilamente entre conversas e risada dos dois. Após a refeição, o conde convidou Hannah para o salão do castelo para tomarem um vinho. Hannah aceitou. Depois de algum tempo de conversa, Hannah disse: Que salão maravilhoso para dançar, não é? Imediatamente o conde pediu que o músico do castelo viesse para atender à vontade dela. Pronta para realizar o seu desejo, senhorita Hannah? Perguntou-lhe o conde. Hannah se entregou em seus braços e dançaram várias vezes.
De repente, eles ouviram gritos furiosos na entrada do castelo. Correram para ver o que era. Os aldeões estavam enfurecidos, com tochas acesas, espadas, facões e ancinhos nas mãos. O conde não permitiu que Ana saísse, temendo que a machucasse. Dirigiu-se ao grupo enfurecido. "O que os senhores desejam em meu castelo?" perguntou o conde. "Queremos saber a respeito de Hannah. Ela veio na direção do castelo há quase uma semana e nunca mais voltou. Nós passamos esses dias todos a procurando nos arredores do castelo e não a encontramos. Chegamos então à conclusão que você a matou, seu monstro. Estamos aqui para vingar a morte dela." Os guardas do castelo tentaram conter o povo enfurecido. Num relance inesperado, pegaram o conde à força e já estavam preparando uma forca para ele. O conde puxou de sua espada e começou a lutar, pois era um excelente espadachim. "Vamos matar este monstro!" gritou o pai de Hannah. Neste momento, Hannah saiu de dentro do castelo e gritou: "Não, pai, eu estou aqui. Minha filha, este monstro a forçou a ficar aqui, não foi? Maldito! Não, eu não estou aqui forçada. Eu estou aqui porque quero." E se virando para os outros aldeões, disse: "Chega! Parem de julgar uma pessoa só porque ela não é igual a vocês. Ele não é um monstro. É uma pessoa normal, dócil e gentil que possui uma doença a qual o impede de ter maior contato com a claridade. Monstros são vocês, que têm uma aparência normal, mas o coração cheio de monstruosidade." O pai, envergonhado como os outros aldeões, disse para Hannah: "Vamos, filha, vamos para casa." "Não, pai, esta noite eu vou ficar aqui. Volto para casa amanhã." O conde, ainda com a espada em punho, surpreendeu-se com as palavras de Hannah e pensou: "Ela me defendeu e quis ficar comigo." O seu coração, que estava apaixonado, encheu-se de amor por aquela mulher que corajosamente o defendeu. Hannah, ainda na frente de todos, abraçou o conde e lhe deu um beijo apaixonado, o qual ele retribuiu com muito amor. Um mês depois, o casamento aconteceu e a história do conde monstro nunca mais foi contada nos vilarejos.